Sejam bem-vindos ao canal Direito Imobiliário para Iniciantes. Já aproveite para se inscrever no canal e curtir esse vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e atuo na área imobiliária, bem como tenho alguns cursos aí que eu ensino você a analisar melhor uma matrícula imobiliária se você está começando nessa área. Mas aqui para nós o que importa é o tema do vídeo, que é para isso que você clicou aqui. Diferença entre área comum e área privativa. Vamos entender a diferença então entre essas duas áreas, porque é muito comum que aconteça do seu cliente levar uma situação para você. Olha, estou comprando esse imóvel aqui de, por exemplo, 180 metros quadrados. Aí um apartamento, né, na maioria das vezes se aplica aí a uma situação de apartamento, e 180 metros quadrados. Nossa, é um apartamento gigante. Só que aí quando você vai ver, essa é a área total. Então vamos entender um pouco mais o que é a área comum e a área privativa para você melhor orientar o seu cliente, bem como para você que também tem essa dúvida, né? Você leigo aí que tem essa dúvida, com certeza vai solucionar após este vídeo. Vamos aqui para a tela então para falar dessa diferença. Ora, o artigo 1331 do Código Civil, ele vai trazer a definição, mas aqui para nós vamos simplificar para não se estender muito, né? Definição da área privativa ou unidade autônoma. Vejam só que apenas esse ponto grifado aqui em amarelo sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. Então, aquela área privativa é aquela área em que o dono, o proprietário mesmo dessa área é uma pessoa só, uma pessoa, ou que seja marido e mulher, ou algumas pessoas, né, havendo ali uma copropriedade, mas de qualquer forma é uma área em que existem certos poderes da propriedade, inerentes da propriedade, que podem ser utilizados. Ora, qual o poder? O poder de alienar é um dos principais poderes aí da propriedade, né? Então, é uma área que pode ser alienada ali pelo proprietário, bem como pode ser gravada. Como, por exemplo, esse imóvel pode ser dado em garantia. É uma forma de gravar este imóvel, tá? Então, é o que está basicamente escrito neste ponto aqui, em amarelo, que eu já destaquei para vocês. Aqui ele traz também alguns exemplos, como salas, lojas, sobrelojas, apartamentos, né? Por isso que eu comecei aqui falando que se aplica mais a uma situação de apartamento, mas também compõe aí esses outros elementos, tá? Esses outros tipos de imóveis. Bom, aqui no final do vídeo também a gente vai ver uma matrícula como exemplo para você entender como que isso vai aparecer na matrícula imobiliária. É importante que você veja isso, certo? Bom, então pode haver em edificações partes que são de propriedade exclusiva e partes que não são, aliás, que são de propriedade comum. Quando a gente fala comum, tenha no sentido de comunitário, vamos dizer assim, certo? Então, exclusivo e comunitário, essas duas palavras importantes. Já entendemos a área privativa, então, o que ela é, e algumas características é de que a propriedade é exclusiva do condômino, como eu acabei de destacar aqui, e pode ser vendida, alugada, hipotecada, independentemente das áreas comuns, ou seja, está destacado. Você tem ali uma situação de, como se fosse aqui um retângulo, né? E aí você tem aqui áreas comuns e aqui a nossa área privativa. Ok? Então, quando a gente fala da matrícula imobiliária, dos metros quadrados da área privativa, é aquilo que realmente você vai ser o dono, né? É aquilo que realmente você vai poder dispor, que você vai poder gravar, alugar, né, vender e tudo mais. Então, essa área privativa é a que importa para esse sentido, tá? E também a responsabilidade individual por taxas condominiais e reformas internas. Então, responsabilidade aqui, ó, individual. Importante esse ponto aqui, por quê? Porque não é comum, área comum, comunitária, né? Bom, limitações, tem algumas também, aliás, perdão, tem algumas limitações aí a essa propriedade, ainda que exclusiva, né? Ainda que use esse termo exclusivo, sabemos que existem algumas limitações e as duas principais delas estão aqui, que eu destaquei para vocês. Não pode alterar a estrutura ou fachada sem autorização, previsto aqui a fundamentação, bem como o uso deve respeitar a convenção e direito de vizinhança. Convenção do quê? Convenção do condomínio, simples assim, certo? Você não pode fazer o que quiser, bem como tem que respeitar aí o direito de vizinhança também. Então, essa é a área privativa. Agora, para a gente falar da área comum, ou seja, partes coletivas, usei o termo aí comunitário, né? Mas você pode usar como partes coletivas também. Naquele meu exemplo do retângulo, aqui existe a área privativa e agora a gente está falando desse restante aqui, que é a área comum, ok?
Bom, o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de esgoto, gás, eletricidade, calefação, refrigeração central e demais partes comuns. Ora, são utilizados em comum, ó, principal termo aqui desta frase, deste parágrafo, pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Então aqui você já tem claramente aí a distinção. Então você sabe que aquilo que você vai ser dono é a área privativa e o restante é a área comum, é de todos, como por exemplo a piscina, né? A piscina, a vaga de garagem, se ela não for uma vaga autônoma, né? Então aí entra como uma área comum, né? Aquelas vagas rotativas, que muitos falam assim, que não tem uma matrícula própria, muitas vezes é considerado uma área comum também. Então é importante isso. E aí você tem as características do uso coletivo, por exemplo, aqui ele tem alguns exemplos, né? Jardim, portaria, lazer, piscina. Indivisível e inalienável. Então, peraí, eu não posso dividir, não posso destacar, por exemplo, a piscina. Eu tenho imagine você que exista aí em um determinado prédio uma piscina muito grande, né? E aí esse prédio só tem 2 blocos. Olha só, o tamanho do bloco e o tamanho da piscina, certo? Veja que a piscina realmente é bem grande. Ah, então eu posso fazer isso aqui, dividir. Isso aqui é um único condomínio, certo? Eu posso dividir essa piscina no meio e falar, ó, essa parte para você, essa parte para você? Não, não é possível nesse caso, tá? Então é indivisível e inalienável, porque a piscina aqui entra como uma área comum. Então se isso tudo aqui é uma estrutura só, né, ainda que tenha 2 blocos, realmente não pode ser dividido, ok? Bom, não pode ser vendida ou apropriada. Então, por um único condômino. Então imagine só que alguém se sinta dono aí de uma parte da piscina. Não existe isso, né? Ele realmente, digamos assim, é dono de uma parte, mas é dono em comum com outras pessoas que também são donas dessa parte, ok? Então, custos compartilhados por rateio. Então aqui você tem custos de, por exemplo, energia, daquela luz do jardim, da bomba ali da piscina, da manutenção da grama, da quadra e tudo mais, são custos compartilhados porque é uma área comum, comunitária. E aqui, para finalizar, tem um exemplo para vocês de matrícula. Já vou comentar com vocês aqui como que acontece essa divisão aqui na matrícula, mas só relembrando, não se esqueçam de visualizar os links aí embaixo na descrição, importantíssimo, porque eu vou ter aí para vocês um curso de matrícula imobiliária com um método de análise de problemas, aliás, de análise de problemas e soluções da matrícula imobiliária, e tenho certeza que você nunca viu nada assim, bem como um curso para você aprender a fazer o melhor contrato de compra e venda, ok? Melhor compromisso de compra e venda, o curso está aqui embaixo, então aproveita. Vamos lá então, aqui existe uma matrícula de um apartamento do 18º Registro de Imóveis de São Paulo. E aqui você tem uma área comum, veja só, de 47 metros quadrados e 55 centímetros aqui. E a área útil, então peraí, o que seria a área útil, né? A área útil também é usado como área privativa. Qual que é a diferença entre um e outro? Na verdade, conforme você começa a ver matrículas aí do Brasil afora, você vê que muitos cartórios utilizam esse termo útil, né? Muitas nomenclaturas, aliás, aí dos cartórios, como um sinônimo, digamos assim, da área privativa. É que aqui vai existir uma discussão de que a área útil não estaria compondo aí também aquela medida das paredes e tudo mais, aquilo que você efetivamente pode utilizar, certo? Mas para nós aqui importa o quê? Importa que, por exemplo, esse apartamento, ele tem 47 metros quadrados, quase 48 aqui, e a área comum é de 47 metros quadrados também. Isso significa que a soma das duas você tem a área total. Ora, área total. Então, peraí, seria correto dizer que estou comprando um apartamento de 95 metros quadrados? Não, não seria correto, porque você não consegue utilizar privativamente, exclusivamente, esses 95. Você consegue utilizar só os 47,85 metros quadrados. Ok? Então, você vai ver que, por exemplo, um apartamento de 95 metros quadrados, às vezes eles têm, esses apartamentos têm 3 quartos, por exemplo. Já tratando-se de um de 47, muitas vezes tem apenas um quarto. Né? Aqui, às vezes, você tem, se realmente a área privativa for 95, você tem talvez uma sacada muito grande, talvez uma área de churrasqueira, né? Talvez 2, 3 quartos, 2 banheiros. Aqui você já tem um outro contexto. Por isso que tem que tomar cuidado com área privativa e área comum, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, e as duas juntas compõem a área total, até aqui, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, visualizem os próximos vídeos aí, que realmente vou tentar trazer com mais frequência aí um conteúdo muito relevante para vocês. E não deixem de verificar os links na descrição. Obrigado e até a próxima!